Não há antibióticos e aspirinas nas farmácias do povo de Pernambuco. A direção do laboratório acha que a ordem para suspender a venda de medicamentos mais baratos foi política. Dos 14 remédios que estão com a venda suspensa, 2 são produzidos pelo LAFEP, Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco. O ácido acetilsalicílico, conhecido por aspirina, e o antibiótico penicilina G-benzantina, 1.200 unidades. A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária em Brasília diz que a aspirina produzida pelo LAFEP e que gerou a denúncia de irregularidade não apresenta no envelope o número do lote, a data de fabricação e o prazo de validade. Quanto ao antibiótico, apresentou alteração no aspecto após a adição do diluente, o que colocou sob suspeita todo o lote de número 9610-967. De acordo com a direção do LAFEP, todo o remédio produzido pelo laboratório contém na embalagem número do lote, data de fabricação e validade. Na aspirina, esses dados estão gravados no envelope, embora em cima das informações sobre a composição do comprimido. O presidente do LAFEP, indignado com as denúncias, mostra o certificado de análise do antibiótico que foi aprovado na época de fabricação. Nós estamos à véspera de uma eleição e acredito que isso tenha fundo político, o que é lamentável que isso esteja ocorrendo. A Secretaria Nacional de Saúde refuta as acusações. Em São Paulo, 8 pessoas acusadas de falsificar um remédio Androcur foram indiciadas em inquérito por falsificação. O chanceler eleito da Alemanha, Gerhard Schröder, fez hoje sua primeira viagem internacional. Em Paris, ele foi recebido pelo presidente francês Jacques Chirac. Ele também se encontrou com o primeiro-ministro Lionel Jospin e discutiu alternativas para conter o desemprego. O orçamento dos Estados Unidos sobra e bate recorde. Segundo o presidente Bill Clinton, o excedente deste ano vai chegar a 70 bilhões de dólares, maior caixa do Tesouro Americano desde 1979. No anúncio realizado na Casa Branca, Clinton disse que o desemprego também é o menor dos últimos 28 anos. O empresário Assis Paim da Cunha, envolvido no caso Coroa Brastel, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto. Assis Paim foi condenado com base na lei do colarinho branco, em pelo menos 4 artigos do Código Penal, que vão do estelionato à falsificação de documentos públicos. Ele lesou 34 mil pequenos investidores nas corretoras e 250 lojas da rede Brastel, provocando um rombo de 2 bilhões na época. Depois dos comerciais, consumidor faz a conta e só gasta em promoções. E veja também os gols do Brasileirão e da Copa Mercosul. O Congresso americano divulga mais detalhes do Zippergate. Boa noite, eu sou Cristina Rocha e trago outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. O comércio vive tempo de promoções. O consumidor faz as contas na ponta do lápis antes de gastar. E quem não oferece vantagens pode ter prejuízos. 5 pães de queijo por R$1. Conquistar o consumidor tem seu preço. E quanto mais baixo, melhor. A saída para os comerciantes tem sido apostar nas promoções. O dono da lanchonete não tem do que reclamar. Vende até 3 mil pães de queijo por dia. Nos outros lugares está a partir de 30 centavos, né? Você compra um pão de queijo por 30. Porque aqui é um dos lugares mais baratos e compensa, né? Nessa loja de produtos importados, tudo custa R$1,99. Carrinhos de controle remoto, utensílios domésticos e bonecas. O lucro está no volume de vendas. Em média, por cliente leva 3 a 4 produtos. Na porta da sapataria, fila para comprar um par de chinelos por 50 centavos. São vendidos 300 pares por dia. Prova de que o consumidor está disposto a abrir a carteira, desde que as promoções não sejam de mentirinha. Eu vou passando e olhando, já que tem um lugar, a coisa que compensa, eu vou procurar, eu vou comprar. Eu tenho que correr atrás. Terremoto na Iugoslávia. O tremor foi de 5,7 pontos na escala Richter, que vai até a 9, e causou muitos danos na capital Belgrado. Parte da cidade ficou sem energia e várias casas foram destruídas. O terremoto abalou toda a Sérvia e foi sentido em Montenegro e no leste da Bósnia. Segundo uma rádio local, uma pessoa morreu. Prejuízo para o tráfico de drogas em São Paulo. A polícia apreendeu hoje nada menos
que 180 quilos de cocaína em Atibaia, interior do estado. 3 pessoas foram presas. Terminou em morte a tentativa de fuga de um grupo de presos da delegacia de Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo. Um policial teria disparado para o alto, mas uma bala atingiu André Costa Braga, que morreu na hora. A primeira-dama dos Estados Unidos no Chile, Hillary Clinton, abriu encontro de esposas de governantes. Em seu discurso, ela pediu mais atenção para a mulher, que, segundo ela, ajuda a consolidar a democracia na América. Enquanto isso, o escândalo sexual envolvendo o marido de Hillary continua rendendo. O Congresso norte-americano continua disposto a dar munição aos opositores do presidente Bill Clinton e alimentar a curiosidade do público sobre o envolvimento dele com Mônica Lewinsky. Os deputados decidiram divulgar mais 4.000 páginas de testemunhos sobre o escândalo. A publicação acontece a apenas alguns dias da Comissão de Justiça da Câmara decidir sobre a abertura de um processo de impeachment contra Clinton. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou hoje o pedido de prisão preventiva para o promotor Igor Ferreira da Silva. O promotor é acusado pelo assassinato da mulher, a advogada Patrícia Ágio Longo. Ela foi morta em junho em Atibaia, interior de São Paulo. Patrícia estava grávida de 7 meses. E apesar da decisão do tribunal, Igor deve ser detido na próxima quarta-feira, porque a lei eleitoral só permite prisões em flagrante ou de condenados pela justiça. Baleias na África do Sul. Baleia encalha numa praia perto de Porto Elizabeth. É o terceiro animal preso nesta praia nos últimos 10 dias. As 2 primeiras, uma delas filhote, morreram. Para tentar evitar mais uma morte, moradores conseguiram levar a baleia para uma piscina, onde será observada até que possa ser devolvida ao oceano. Bem, daqui a pouco as notícias do esporte e os gols do Campeonato Brasileiro. Carga pesada. Polícia prende uma quadrilha de ladrões de carga em Goiás. Boa noite, eu sou o Ney Gonçalves Dias e você vai acompanhar com a gente como aconteceu a prisão dos envolvidos no roubo de 2 carretas. As 2 carretas foram roubadas na BR-153 entre os municípios de Goiatuba e Morrinhos. As carretas que estavam transportando cigarros foram encontradas na fazenda Lajeado, no município de Morrinhos. A carga, avaliada em aproximadamente R$800 mil, estava sendo vigiada por 2 lavradores que foram presos em flagrante. Além dos lavradores, Valdivino Custódio Nunes e Márcio Marques da Silva, a 40 quilômetros daqui, a Polícia Militar prendeu mais 3 integrantes da quadrilha. Só hoje pela manhã, as carretas foram retiradas da fazenda. De acordo com o subcomandante da Companhia Militar de Morrinhos, os motoristas dos caminhões ficaram reféns do bando por quase 12 horas e foram liberados em São Paulo. Tudo nos leva a crer que há envolvimento de outras pessoas. Eles têm um esquema bem montado. Uma parte aborda a segurança, aborda o motorista e outra parte leva a carga até um local para esconder, para depois de um certo período eles remover a carga em outro veículo para depois ser revendido. Por causa das chuvas, o comício desta noite, que encerra a campanha do presidente Fernando Henrique, foi transferido da Boca Maldita, tradicional bairro de Curitiba, para o Morumbi Expo Center. Já Lula, candidato do PT, faz comício de encerramento da campanha amanhã, no Rio de Janeiro. Na última pesquisa Ibope, Ciro Gomes cresce 3 pontos e agora tem 9% dos eleitores. Lula manteve 24% e Fernando Henrique conta com 47% dos votos. Tragédia de um lado, espetáculo de outro. A força das águas provoca um espetáculo em Foz do Iguaçu. Os turistas já estão chegando. Com o aumento no volume da água, a vazão das cataratas do Iguaçu está em 8.550.000 litros por segundo. Sobrevoando o local, é possível ver ainda melhor a beleza das cerca de 200 quedas. Os turistas que visitam o local ficam encantados. É impressionante. Lamento no poder explicarlo bien en portugués. Pero es algo realmente muy hasta místico. Chuva de gols. É hora do esporte com Tatiana Ferraz. Boa noite, Tatiana.
Boa noite, Ney. Magia indiana para salvar joelho de Ronaldinho. Surge um novo líder no Brasileiro. Guga vence na Espanha e a rodada completa da Mercosul. Boa noite, eu sou Tatiana Ferraz e vamos com as notícias do esporte. Os indianos tentam a salvação para os joelhos de Ronaldinho com muita reza brava. Uma inflamação que ninguém consegue explicar atormenta a vida do craque desde a Copa da França. Neste festival religioso em Calcutá, os indianos esperam curar o atleta com a força dos espíritos. Um piloto brasileiro mostra toda a sua perícia nas pistas dos Estados Unidos. É Cristiano da Mata, o campeão por antecipação da Indy Lights, que chega de Minas falando do futuro. No primeiro ano eu consegui já um resultado muito bom, já podia ter até ganho o campeonato, faltou um pouco de constância. Esse ano, numa equipe um pouco mais forte, com um carro mais constante, que andava bem sempre em todas as corridas, você conseguiu o título antes da hora, eu achei que, para mim foi um pouco de surpresa. Eu sabia que eu ia ter condição de disputar o título, mas não ganhar ele antes da hora. Foi um momento crucial da minha carreira, agora é a única chance que eu estou tendo de subir para a categoria principal, para a Fórmula Mundial. E eu estou conversando com uma série de equipes, principalmente com a Chip Ganassi e com a Arciero Wells. A Arciero Wells, inclusive, tem um teste já marcado para a segunda quinzena de outubro. Estou tentando confirmar agora o teste com a Chip Ganassi e a ida ou não para a Fórmula Mundial vai depender desse teste. O que acontece é o seguinte, tem uma vaga na Chip Ganassi e uma vaga na Arciero Wells. E essas duas equipes, e tem 200 pilotos tentando entrar nessas duas vagas. Eles vão escolher 3 pilotos para testar. Entre esses 3, dos 2 testes, eu já estou entre eles. Domingo acontece o Grande Prêmio de Fórmula Mundial em Houston, no Texas. O SBT mostra a corrida a partir das 5 da tarde. Tênis, Gustavo Kuerten estreia com sorte no torneio aberto de Maiorca, na Espanha. Guga venceu o belga Johan van Aert por 7-4 no primeiro set. No segundo, a sorte deu uma mãozinha e o belga desistiu por causa de dores no braço. A mesma sorte não teve Fernando Meligeni, outro brasileiro parceiro de Guga nas duplas. Meligeni se contundiu durante o treino para o jogo de estreia que ele faria hoje e foi obrigado a abandonar o torneio. Os Reg Boys voltaram. A seleção da Jamaica chegou agora à noite ao Brasil para mais um período de aprendizado. Os garotos de René Simões, que alegraram a Copa da França, desembarcaram em São Paulo, onde ficam até o dia 20 para jogos, treinos contra times do interior paulista. Um novo líder para o Campeonato Brasileiro. Santos goleia novamente, passa o Corinthians. A vitória foi contra a lanterninha Ponte Preta à tarde na Vila. Eduardo Marques fez o primeiro gol. O lateral Anderson cobra a falta, 2-0. Lúcio ganha do grandalhão Ronaldão e faz o terceiro. Gustavo aproveita a falha de Edinho e fecha 4-0 para o líder Santos. E agora você acompanha a rodada de hoje da Copa Mercosul com o repórter Antônio Petrin. Aqui no estádio do Morumbi, debaixo de muita chuva, São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram. Um empate de 1-1. Veja os gols da narração de Oscar Ulisses. Agora sim, para o França. Agora o Serginho passou. Atrás do zagueiro. Boa bola, Serginho. Cruzamento. Vem Fabiano. Olha aí, Dodô. Gol! O Valdo está lá na ponta direita para bater. Fechado. Jogada perigosa de Jair. Ajeitou na meia direita. Gustavo Rogério. Gol do Cruzeiro. Gustavo. Um chute forte de fora da área. De Jair ajeitou. E Gustavo entrou chutando. A bola desviou no zagueiro do São Paulo e passou embaixo do corpo do Rogério Ceni. Mário, como é que você achou o São Paulo? Como é que foi a sua estreia? Está de folga hoje? Olha, eu gostei porque nós implantamos um novo esquema de jogo, assimilado muito mais na parte teórica, nas conversas, do que provavelmente na prática, e na prática não foi tão mal. E pelo outro grupo, pelo grupo D, a equipe do Flamengo conseguiu uma importante vitória no Maracanã contra a equipe do Vélez, 2-0. Veja os gols da narração de Théo José. Vai embora o Beto. Belíssima bola para o Clay. Só o Romário livre. É para ele, vai sair, vai sair. Gol! Do Flamengo! Romário tá ali, ó, pedindo. É para ele, Romário, vai sair. Gol!
Amanhã, a Copa Mercosul prossegue com o time brasileiro em campo. O Palmeiras, já classificado, recebe a equipe do Nacional do Uruguai no Parque Antártico, que você vai acompanhar aqui no SBT. Pagode vira moda na terra do axé. As casas noturnas estão ganhando muito com os grupos que tocam músicas melosas, cheias de swing e de sucesso fácil. A ginga de quem curte o pagode impressiona. Para acompanhar, tem que ter cintura de mola. Mas o que é que o ritmo tem que impressiona tanta gente? Porque ele mexe com tudo. A cada momento surgem danças novas para acompanhar as músicas. A criatividade do baiano é muito grande. E a dança que deve estourar agora é a Tô Vendo Aí. Quem lucra com isso são as casas de show, que ficam cheias todos os dias da semana. O pagode é uma música que tem sessão e balanço com todo mundo, né? Todo mundo gosta do pagode. Formigas contra insetos. A disputa vai acontecer neste verão nas telas americanas. Por enquanto, as formigas estão na frente. Veja o novo cinema de animação de Hollywood. It's crazy. I am proud to send you into battle. I'm sorry, into battle? One soldier did make it back. So he kills himself. Put yourself off as a soldier. The trick is not to panic. I've been kidnapped by the village Indians. I know almost exactly what I'm doing. We will spare no effort to bring her back. Look out! See, help me! Notícias do dia fica por aqui. Até amanhã e com boas notícias aqui no SBT. Este filme vai apresentar cenas de violência.